Mas antes disso eu quero falar rapidinho sobre essa palavra que está no meu coração desde ontem, que é Malaquias capítulo 1, versículo 6. Você já pode ir abrindo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Vamos combinar assim. Para adiantar, você abre em João capítulo 1. E aí, a Heloísa vai colocar ali na tela, Malaquias capítulo 1, versículo 6. Você abre em João capítulo 1. E aí a Heloísa vai colocar Malaquias ali, que eu quero ler essa palavra rapidinho antes da gente entrar na mensagem principal. Hoje é Santa Ceia do Senhor, tem bastante coisas para a gente fazer. Nós temos a oração pelos pais, daqui a pouquinho vai ter um sorteio também do Dia dos Pais. Quem deixou o nome lá na porta, faltou algum pai deixar o nome? Pegou o nome de todos os pais, e daqui a pouquinho nós vamos fazer um sorteio para todos os pais, e vai ser bênção em nome de Jesus. Quem achou aí João capítulo 1, diga amém. Então olha aqui agora, presta atenção aqui que eu vou ler o que está ali na tela, que é Malaquias capítulo 1, verso 6. Diz assim, ó: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está o quê? A minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, sacerdotes, que desprezais o meu nome, e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Então olha para o pastor, Deus ele espera, né? Como ele mesmo diz, que um filho honre ao pai. Isso tem que acontecer. E deixa eu já aproveitar o gancho para dizer a você, não somente aquele pai que é um pai correto, né? Que foi um pai presente, que foi um bom exemplo, mas até mesmo aquele que talvez foi um pai ausente, que talvez não foi um bom exemplo, que talvez agiu de maneira errada para com o filho. O pastor tem que honrar ele, tem que honrar por causa de Deus, amém? Por causa do Senhor. Você já ouviu falar de ex-pai? Existe ex-pai? Não, claro que não. E também, né, tem aquela questão, pastor, meu pai mesmo, eu não conheci, mas eu tive ali um homem que me criou, não sendo meu pai biológico, mas que eu chamo de pai. Honre também, amém, Jesus? Tem que ser honrado. Mas vamos falar do nosso Deus, vamos falar do Senhor. Ele diz assim, ó: se eu sou o pai, o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Por quê? Porque às vezes Deus não vê da nossa parte essa honra para com o Senhor. Deixa o beija-flor andar aí. Deixa ele voar, que ele está na casa do pai. Amém? De vez em quando eles gostam de entrar aqui. Sexta-feira foi uma pombinha. Mas deu um trabalho para tirar daqui de dentro que você nem imagina o trabalho que foi, mas deu certo. Mas deixa à vontade, presta atenção aqui. Amém? Tira sua atenção não. Então vamos lá. Então Deus está dizendo assim, ó: se eu sou o pai, onde está a minha honra? Por quê? Porque às vezes a gente vê até pessoas em vários lugares, né, dizendo, lá tem aquelas frases até em para-choque de caminhão, em guardanapo: ah, Deus é pai, Deus é pai. Mas as pessoas dizem que Deus é pai no que fala em relação ao que Ele pode fazer por elas, né? E Deus é maravilhoso. Ele fala que se nós somos maus, se um filho teu te pedir um pão, você não vai dar uma pedra. Diga glória a Deus. E Ele diz: imagina o teu Pai Celestial. Então Ele é de fato um pai cuidadoso, que guarda, irmão, que provê, que faz. Mas isso é da parte dele para nós, de lá para cá. Mas e da nossa parte para ele? Será que nós estamos honrando a ele como pai? Será que nós estamos tratando ele como pai? Será que nós temos o respeitado, honrado como pai? Por exemplo, hoje Santa Ceia do Senhor, como eu falei, né? A Santa Ceia é uma mesa preparada, em que o pai preparou para que o seu filho participasse. Aqui o que vai ser servido hoje, o banquete, é o próprio corpo e o sangue de quem? De Cristo. E quantos o pai esperava que estivesse hoje na casa dele e não vão estar? Já pensou que desfeita você que já não tem mais o teu pai vivo aí, quem sabe, né? Se o seu pai fizesse um almoço com todo carinho, um churrasco, um banquete, dissesse: filho, estou te esperando aqui, ó, vem passar o dia dos pais com o pai. Imagina se você não fosse, se você desprezasse. É o que muitos fazem em relação a Deus. Deus prepara não só o corpo e o sangue dele, mas também uma palavra que vai ser um banquete hoje para você, e muitos desprezam: ah, tem outras coisas para fazer. Ah, pai, me perdoa, não tenho tempo para o Senhor não. Ou pai, me perdoa porque a minha vida está muito corrida. Ah, pai, me perdoa que hoje eu estou muito cansado. Não, nós não podemos fazer isso, porque nós temos um Deus tão maravilhoso que permite que nós venhamos chamá-lo de pai, porque ele quer ser tratado como pai. Por quê, pastor? Porque ele nos trata como filho. Diga glória a Deus.
Nós temos um Deus que nos trata como filho. Irmão, você não é mais servo. Se você já estudou a respeito do que eu estou falando aqui, no Antigo Testamento, as pessoas que serviram a Deus, elas eram chamadas de servas. Não tinha um relacionamento que nós temos. Servo é servo, empregado é empregado, sim ou não? Filho é filho, concorda comigo? E a Bíblia fala isso, que nós ganhamos, saímos da posição de servos e ganhamos a posição de filho. A Bíblia diz que o servo não fica para sempre na casa do seu senhor, o filho fica. Diga glória a Deus. Não, você não é um servo, você é um filho. Deus quer um relacionamento conosco como deveria de ter um pai para com um filho e um filho para com o pai. Então honre a ele dessa maneira, você vai ver, meu irmão, se o pai que é carnal, que é mau, o ser humano em si já é mau, ele sabe dar boa coisa para os filhos, imagina o Pai Celestial quando ele se agrada de um filho. Diga glória a Deus. Amém? Então amém. Eu queria que isso ficasse no teu coração. Mas a mensagem principal de hoje, agora sim, ela está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 45. Eu queria que você participasse conosco desse propósito que nós vamos começar hoje, porque a partir de hoje nós vamos começar a Santa Ceia das coisas maiores. Eu preguei a respeito dela algum tempo atrás, né? Igreja onde eu passei, lugares onde eu passei, e eu sempre traz para nós algumas. Eu vou pregar para você hoje, eu preguei. Eu nunca entendi. O Santo falou. Eu creio que você acha que tá bom, escuta a palavra, vou embora. Não, Deus tem coisas que sabe te usar de maneiras maiores. Enfim, sinceramente, isso também na família, isso também na vida sentimental, Deus quer para você coisas maiores. Eu acredito. Podemos, não é só pessoas agindo como bom, a pastora. Nós íamos viver coisas maiores, diga glória a Deus. E durante esse mês todo nós vamos buscando viver as coisas de Deus. Mas quando é que nós vamos viver essas coisas maiores? Você que é ansioso, a vida faz isso. Então, hoje o Espírito Santo as menores. Amém? Sempre assim. Repete isso comigo para você não esquecer. Fala, quem quer viver coisas maiores tem que ser fiel nas menores. Você vai ver como que o Espírito Santo vai falar conosco aqui. Vamos lá? João capítulo 1, versículo 45. Quem achou, diga glória a Deus. Está aí, ó. E Filipe achou Natanael e disse: havemos achado de quem Moisés escreveu na lei, Jesus de Nazaré, filho de José. 46. E disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. Olha para o pastor, isso aqui, esse diálogo entre Filipe era discípulo de Jesus, né? Foi chamado por Jesus. E quando o Filipe encontra Jesus, ele fica maravilhado com Jesus. Ele fala, é esse aí que a Bíblia fala dele, que os profetas profetizaram que ele ia vir. Nossa, a palavra de Deus está se cumprindo, é isso aqui que a gente procurou há tanto tempo. E ele pega e vai falar para o Natanael, igual aquele amigo que você quer compartilhar uma coisa boa. Nossa, eu fui na igreja, nossa, olha como que Deus está falando, olha, vem cá, é bom demais, você precisa também saber, você precisa conhecer. Só que a resposta do Natanael é a resposta de muita gente hoje. Qual foi a resposta de Natanael? Volta aí no versículo 46. E disse-lhe Natanael, o que Natanael falou? Pode vir alguma coisa o quê? Boa de Nazaré. Olha para o pastor, quanta gente está assim hoje? O que é isso, pastor? É uma pessoa que não está esperando mais nada. Às vezes já se decepcionou tanto, eu não culpo a pessoa assim, sabe? Tem gente que já se decepcionou tanto, tem tanta igreja, que hoje você vai falar para ela de uma
tudo igual. É assim ou não é? Eu não culpo a pessoa. Você vai falar para ela de Jesus, você vai falar para ela, não, mas eu achei, olha, você precisa ir lá, é bom. Não, realmente, dessa vez Deus está falando com a gente lá. Ah, não, mas já fui tantas vezes. É assim ou não é? Tem muita gente decepcionada. Tem gente que não acredita mais na obra de Deus. Você sabia que tem gente que não acredita mais na obra de Deus, nas coisas de Deus? Só que eu não estou falando daquela pessoa que não está nem aí com nada, porque tem gente que quer viver no pecado mesmo, quer viver na vida suja, por isso que ela não quer. Estou falando de gente correta, que se decepcionou por ser correta, por querer ver. Gente, fala comigo, que quer ver o certo, mas viu o errado. Está entendendo o que eu estou falando? Queria, a pessoa quer, não, ela está buscando, ela quer encontrar, mas já se decepcionou tantas vezes que nem acredita mais. E às vezes você vai dar uma palavra para uma pessoa assim, você vai falar para ela, olha, nossa, eu vi, olha, Deus falou comigo, eu quero que você conheça também, tem jeito, tem como. Ah, tem gente que está assim na vida sentimental. Você vai orar por ela, fala, não, Deus tem alguém preparado para você, uma pessoa que vai te fazer feliz, que vai ser uma bênção na tua... já sofri tanto com isso aí, nem quero saber mais. Pode vir alguma coisa boa de casamento? Felipe falou assim, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Tem gente falando assim, pode vir alguma coisa de casamento, alguma coisa boa de casamento? Isso aí não dá certo, não. Meu irmão, esse tipo de pessoa, ela precisa ter uma experiência com Deus. Não adianta você falar que você não vai convencê-la com argumento. É igual você prego. Mas, irmão, eu não consigo convencer você. Tem coisa que você tem que ver. Quer ver? Você tem que experimentar. Não adianta. Mais que o pastor diga, mais que alguém conheça, alguém está feliz, está animado, dizendo, olha, dá certo sim. Dá nada. Pode acontecer alguma coisa? Pode acontecer ainda? Eu não acredito mais não. Esse tipo de pessoa tem que ter uma experiência com Deus. Amém, Jesus? Estou falando de pessoas que são sinceras, mas que se decepcionaram muito. Você precisa querer. Agora, presta atenção. Não vai adiantar eu ficar falando para você. Você quer ver? Vem. Amém? Você quer ver? Faz o quê? Vem. Não dá para eu ficar te falando que é, e você vai dizer, não, mas não é. Mas você quer ver? O que você tem que fazer? Vem. Mas vem para onde? Se não está na igreja, vem para a igreja. Amém? Mas eu já estou aqui. Então, vem para a oração, porque eu falo tanto de oração. Você crê que oração funciona, sim ou não? Por que você não ora, então? Porque às vezes a gente fala tanto, não, tem que orar, tem que orar. Pastor, mas eu nem acredito. Então vem para a oração. Vem, começa você a praticar. Quando eu digo vem, é para você começar a fazer também. Começa a experimentar. Tem tanta gente que há tantos anos escuta falar de jejum, por exemplo. Jejum funciona, olha, tem que jejuar, tem que clamar. Mas talvez nunca fez um jejum. Chega uma hora, irmão, que você tem que parar de ouvir. Você quer ver? Você tem que fazer o quê? Você tem que vir. Você tem que fazer. Já fez algum jejum? Nunca fiz, pastor. Então não está na hora de você vir? Não está na hora de você começar a agir também? De você começar a participar? Outra coisa que eu falo muito a respeito de fidelidade, dízimo e oferta. Mas não acredito isso aí. Não, isso aí é para deixar o pastor rico. Jesus, só o Senhor sabe. Para deixar o pastor rico. Então você quer ver? Você tem que fazer o quê? Vem. Irmão, só quem participa, só quem começa a fazer, vai começar o quê? A ver. Está entendendo, sim ou não? Não adianta, tem coisa que o pastor prega, se você não vir, se você não entrar no teu quarto, fechar a porta e orar para você ver que a oração funciona, você nunca vai ver. Se você não falar com o teu coração, vou começar um jejum esse mês todo eu vou jejuar, você não vai ver o poder que o jejum tem. Se você não começar a ser fiel, naquilo chegar na tua mão, que seja R$1, primeira parte, a 10ª parte, a primeira coisa que eu fazer, eu vou tirar para Deus. Você não vai ver o que a fidelidade pode fazer. E por aí vai. E assim, talvez está muita gente lá no mundo que um dia se decepcionou também com a igreja, se decepcionou com o evangelho. Se você for falar para ela hoje, vai falar, aqui pode vir alguma coisa boa disso? Meu irmão, vem que você vai ver, diga glória a Deus. Mas tem que vir. Fala para esse irmão ao seu lado, fala, vem que você vai ver. Amém? Não tem outra coisa. Você tem que querer. E o bom do Natanael é que nós temos que ser como ele.
Quando o Filipe desafia ele, ele fala assim, né? Ah, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O Filipe, irmão, olha, o Filipe é muito usado. O Filipe fala, você quer ver? Faz o quê? Vem e vê. Versículo 47. E Jesus viu Natanael vir ter com ele, e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há o quê? Dolo. Essa palavra dolo significa falsidade. Deixa eu te ensinar uma coisa que o Espírito Santo uma vez falou comigo a respeito disso aqui. Deus prefere, irmão, como que eu vou te falar isso para você não entender errado? Presta atenção, hein, para você não entender errado. Deus prefere uma dúvida sincera, uma discordância sincera, do que uma concordância falsa. Como assim, pastor? Porque tem gente que é falso no concordar. Como assim? Sabe aquela pessoa que Deus está falando, ou alguém está pregando, e ela concorda com tudo? Sim, amém, glória a Deus. Mas sai daqui e não faz nada. Tem gente que é assim? Eu brincava na igreja que eu estava, tinha gente que o pastor estava pregando, estava concordando com tudo. Sabe aquele calanguinho que fica em cima do muro? Quem já viu? É calango que chama aqui também? Lá minha terra é calango. Não sei aqui. Concorda, aceita. Quando sai daqui não faz? É falso. Me perdoa a minha sinceridade, mas eu tenho que te ensinar isso. Não, Deus prefere uma discordância sincera. Alguém que fala assim, duvido, eu quero ver mesmo se é verdade. Porque para esse tipo de pessoa, é mais fácil Deus se mostrar para ela do que para aquele que concorda com tudo, mas não faz nada. Diga glória a Deus. Deus prefere. Deus falou assim, ó, esse aí não é falso não. Quando ele viu Natanael, ele falou assim, ó, eis aí um verdadeiro israelita, sem falsidade. A Bíblia NVT que fala, coloca para mim aí, Luiz, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Eu tinha marcado aqui, eu acho que é a Bíblia NVT, ou a NVI, deixa eu ver lá. Não, a NVI. Põe para mim a Bíblia. Ah lá, em quem não há o quê? Falsidade. Irmão, Deus não quer. Deus quer gente sincera, diga glória a Deus. Uma coisa que Deus aborrece é a falsidade. Eu concordo com tudo aqui, é glória a Deus, aleluia. Mas você não escutou o que o pastor pregou? Mas você concordou com tudo, você falou amém, você falou glória a Deus. Falsidade. Pessoa assim, ela nunca vai ver nada de Deus. Ou melhor, como eu estou pregando hoje, ela nunca vai ver coisas o quê? Maiores. Não seja sincero. Oh Deus, eu não estou conseguindo acreditar, mas eu quero ver. Se o Senhor, se for verdade, me mostra. Ele vai te mostrar, diga glória a Deus. Ele mostra. É melhor, como eu disse, eu acredito que você entendeu certo. Quem entendeu o que o pastor explicou aqui, diga amém. Deu para entender, irmãos? Deus prefere uma dúvida sincera, uma discordância sincera de alguém que fala assim, eu quero ver. Ah, mas eu não acredito. Não, eu quero provar. Não é alguém que está duvidando, irmão, é assim, por incredulidade, mas alguém que está querendo experimentar. Alguém que realmente está interessado. Diga graças a Deus. Deus não tem medo de desafio. Às vezes a gente concorda com, mas às vezes a gente não pratica nada, mas Deus prefere aquele que fala assim, Deus, eu vou fazer, eu quero ver se vai acontecer. Se a minha vida realmente vai mudar. Eu vou começar a orar, eu vou começar a obedecer, eu vou começar a me santificar, eu vou começar a buscar Deus de verdade. Aí você vai, diga glória a Deus. Deus está esperando pessoas assim. Porque naquele momento, talvez Deus só via muita gente falsa que concordava com tudo. Ô Natanael, imagina se o Natanael fosse igual a muitos, né? O Filipe vem falar para ele assim, achei aquele que as escrituras falou, realmente acontece. Ele, nossa, que bom, vamos lá, um dia eu vou lá. Vai? Vai nada. Não vai, concorda com tudo, amém, glória a Deus, mas nunca vai. Deus está procurando pessoas o quê? Fala assim, sinceras. Sinceras. Deus olhou para Natanael e falou assim, ó, esse aí não tem dolo nele, não tem falsidade não. Ele realmente quer ver se é verdade, diga glória a Deus. Deus ama pessoas que querem ver a verdade, que querem saber da verdade. E ele aceitou o desafio. E aí ele vai, né? Deus fala assim,
Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo, não tem falsidade. 48, e disse Natanael: de onde me conheces tu? Peraí, de onde você me conhece, Senhor? Porque Deus viu que ele não tinha falsidade. E o Natanael era assim, ele era sincero, ele era verdadeiro. Diga a glória a Deus. Aí olha, escuta agora o que Jesus vai falar para ele. De onde me conheces tu? E Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu aonde? Debaixo da figueira. Repete isso comigo, fala: te vi eu. Então Jesus viu ele. Antes que Filipe o chamasse, Jesus viu ele lá debaixo de uma figueira. Escuta isso que eu vou voltar aqui. 49. E Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. 50. E Jesus respondeu e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Olha agora, ó. Coisas o quê? Coisas o quê? Maiores do que essas o quê? Verás. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aqui está, irmão. Olha, seja sincero diante de Deus. Deus ama uma pessoa sincera, porque para a pessoa sincera Deus vai mostrar mais. Amém? Mas o ponto principal da mensagem está aqui agora. O Natanael esteve alguns momentos antes de estar ali com Jesus, não sei quanto tempo, não sei se aquilo aconteceu no mesmo dia, horas antes, minutos antes, ou pode ter sido até meses, até anos antes. O que Jesus falou, aquela cena que Jesus o viu debaixo da figueira, a gente nunca vai saber. Mas o ponto aqui é o seguinte, que enquanto Natanael estava lá debaixo da figueira, fazendo uma coisa comum, onde ele achava que ninguém estava vendo ele estava sendo observado. E estava sendo observado por quem, pastor? Por Jesus. E o que o Espírito Santo falou comigo essa madrugada foi isso aqui, ó, presta atenção, ó. Eu vou até ler para você do jeitinho que eu escrevi aqui. Primeiro Jesus nos vê debaixo da figueira, nas coisas comuns, menores, para depois nos mostrar coisas maiores. Como assim, pastor? Jesus fala para ele: eu te vi antes que Filipe te chamasse, estando tu lá debaixo da figueira. Aí ele assusta, fala: nossa, o Senhor é o mestre, então o Senhor me viu, quer dizer, ninguém contou isso, ninguém sabia o que eu estava fazendo lá. Se o Senhor está falando é porque o Senhor é onisciente, o Senhor está em todos os lugares, então o Senhor realmente é o Messias. Aí ele fala: mas você está crendo só porque eu falei isso? Coisas maiores do que essa eu vou te mostrar, ó, eu vou te mostrar, coisas maiores que essas verás, está dizendo ali. Então, antes de Jesus mostrar para você coisas maiores, Ele quer ver você nas coisas menores. O que você anda fazendo? Como você se comporta onde ninguém está te vendo? O que significa Jesus me vê debaixo da figueira, pastor? Jesus me vê debaixo da figueira é Jesus me ver em um momento tão normal, tão comum, tão simples, mas me vê a minha sinceridade ali. Porque quando Jesus fala de Natanael, Jesus fala de alguém que ele já conhecia, antes mesmo de vê-lo. Jesus viu e reconheceu que ele era um homem íntegro, um homem sincero, que nele não tinha o quê? Falsidade. Por quê, pastor? Porque Jesus o via lá onde ninguém estava vendo. E lá onde ninguém estava vendo, presta atenção no que eu vou falar agora, onde ninguém estava vendo, num lugar comum, ali ele era sincero, ali ele era reto, ali ele era íntegro. Jesus falou: agora vem aqui, por causa disso eu vou te mostrar coisas o quê? Maiores. Porque onde ninguém está te vendo, aonde as coisas pequenas que você tem feito, você tem sido sincero, você tem sido fiel, aí eu sei que eu posso mostrar para você coisas o quê? Maiores. Isso é o nosso maior problema, irmão. É que as pessoas que querem coisas maiores, olha bem para o pastor agora, elas prometem para Deus que quando elas tiverem coisas maiores, elas vão ser fiéis. As pessoas que querem coisas maiores, elas começam a prometer para Deus que quando ela tiver mais, aí ela vai fazer. E quando ela tiver melhor, aí ela vai tomar uma decisão. E no mundo espiritual não é assim que funciona. Jesus quer te ver agora, debaixo da figueira, como é que você está tratando as coisas. Para que então Ele possa te confiar coisas o quê? Maiores.
Deus não vê o sincero, irmão, depois que dá para ele alguma coisa grande. Deus vê o sincero enquanto ele ainda é o quê? Pequeno. Deus não vê o sincero na frente de Jesus e das pessoas. Deus vê o sincero lá debaixo da figueira onde ninguém está vendo. Quem está entendendo, diga amém. Então, se você quer viver, se nós, tá? Porque essa palavra é para todos nós aqui, inclusive para mim. Se nós queremos viver coisas maiores, nós temos que começar a prestar atenção como é que nós estamos fazendo as coisas menores que Jesus está nos dando. Sabe onde Jesus vê a gente? Ele vê a senhora lá, a senhora está varrendo a casa, a hora que a senhora está lá lavando a louça, a roupa. É ali que Deus te vê. Quem está entendendo, diga amém. É na igreja aqui. Na igreja você veste uma roupa bonita, um terno. Glória a Deus, aleluia. Deus não vê a gente aqui, Deus vê a gente lá. Senhor, a hora que o senhor está dirigindo o carro lá, o senhor está no carro, a hora que o senhor está lá trabalhando, quando ninguém está, nos observando. E a partir dali é que Jesus vai medir, ele pode mostrar para nós, ele pode nos acrescentar, ele pode nos dar. A partir dali que ele vai ver se ele vai mostrar coisa maior para nós ou não. Isso é uma regra bíblica, isso é uma regra espiritual, isso é uma regra da palavra. Então para de ficar prometendo para Deus, Deus, quando eu tiver mais tempo, eu vou te servir. Às vezes você já falou isso para Deus, quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer melhor para o Senhor. Não. Quem quer ser fiel, é fiel na hora do almoço, 5 minutos que sobra, 10 minutos que sobra. Quem quer ser fiel, é fiel na madrugada, tira meia horinha do seu sono e dá para Deus. Quem quer ser fiel, faz o seu tempo. Amém, Jesus? É sincero. E para de ficar sendo falso com Deus, porque Deus sabe que o dia que você tiver mais tempo, você vai continuar fazendo a mesma? Fala, a mesma coisa. Ah, não, pastor. Não, não é não. Deus sabe que quando eu tiver mais, eu vou ser diferente. Então, quem está mentindo é você ou é Jesus? Por quê, pastor? Abra sua Bíblia lá, em Lucas capítulo 16, verso 10. Tem um problema aqui, irmão. Porque a gente fala isso, né? A gente fala ou não fala? Jesus, quando eu tiver mais tempo, eu vou fazer mais. Ô Jesus, quando eu tiver mais dinheiro, o senhor vai ver. Olha, me dá mais dinheiro para o senhor ver se eu não vou ajudar mais. Ah, Jesus, hoje eu não vou mais para a igreja porque eu não tenho um carro, Senhor. Me dá um carro para o senhor ver se eu não vou, ainda levo um monte de gente. Ih, Jesus já ouviu tantas vezes isso aí. Eu lembro de um caso de um rapaz, olha para você ver como que isso aqui é verdade. Eu lembro de um rapaz que a gente ia para a igreja a pé. A gente era um grupo de jovens, sabe, na igreja. Assim, e a pé e tal, e aí ele ia todo culto, irmão. Tinha vezes que ele ia 2, 3 cultos no dia. Pensa num menino fiel, que amava a Deus assim. Foi crescendo, a gente foi crescendo junto e tal. Enfim, aí passou-se um tempo, eu lembro que eu me tornei encarregado de uma empresa, e esse menino ele tinha dificuldade, tinha um problema. Hoje ele já partiu, ele está na glória. Ele tinha uma dificuldade na boca. Como é que chamava aquele? Chama aquela pessoa que nasce com essa parte aberta aqui. Você já viu? Eu esqueci como é que chama isso. Isso, esse nome difícil. Lábios, esse negócio. Leporinos. Então ele tinha essa dificuldade, fazia tratamento. E talvez por causa disso ele tinha dificuldade de arrumar emprego. E não conseguia arrumar emprego nenhum. Aí quando eu entrei nessa empresa como encarregado, sabe o que eu fiz? Eu comecei a contratar todos os jovens da igreja. Eu era encarregado mesmo, era eu que contratava. Aí eu comecei a levar todo mundo para lá. E um deles foi ele. Ele começou a trabalhar lá, tal, era no turno que eu trabalhava, e ele foi crescendo. Ele comprou uma bicicleta. Andava a pé. Eu lembro até hoje, andava a pé com guarda-chuva assim. Aí comprou uma bicicleta. Quando ele comprou a bicicleta, ele começou a trabalhar, ficou todo feliz lá. O que aconteceu? Ele ia todo dia na igreja, ele começou a ir menos.
Aí foi trabalhando, ele conseguiu tirar a habilitação. Nossa, ficou todo feliz, porque ele falava, né? Nossa, se eu tivesse habilitação, tivesse um carro, uma moto, nossa, eu ia fazer tanto. Aí ele tirou a habilitação, ficou todo feliz. Aí depois ele foi lá e comprou uma moto, lembro como se fosse hoje, uma bis preta, coisa mais linda, bizinha. Naquela época era Zera, né? Comprou Zera. O que aconteceu? Me pergunta qual o dia que ele ia na igreja? Nenhum. Eu lembro um dia, olha para você ver, eu era encarregado dele. E às vezes a gente entrava para trabalhar 2 horas da tarde, o nosso horário de sair era 10 horas da noite. Cheguei a sair da empresa, passava do horário para as 11, depois passava para meia-noite, eu era encarregado. Passava para 1, passava para 2 da manhã. Eu cheguei a sair da empresa 3, 4 horas da manhã. Sabe o que eu fazia? Chegava em casa, dava um cochilo, só tomava um banho e já ia para a igreja para o culto da manhã. E eu lembro um dia que eu perguntei para ele, falei assim, me vi mais na igreja, o que aconteceu? Porque agora eu estou cansado, era um trabalho difícil, a gente carregava caminhão, não era fácil carregar, né? A gente chamava de bater carga, né? Era um trabalho pesado. Mas muito cansativo, porque não dá, que não sei o que. Eu falei, irmão, só quando você andava a pé, você vinha todo culto, você não perdia um culto, hein? E eu lembro quantas vezes a gente conversando, você falava, se um dia eu puder tirar a carta, tiver minha moto, que eu vou fazer, que eu vou trazer gente para a igreja. Eu falei, hoje nem você está vendo. Não sou eu que estou dizendo isso. Olha o que está dizendo ali, ó. Vamos lá. Primeiro nós vamos ler na Bíblia corrigida. É para pensar, sim ou não, povo de Deus? Não é para refletir isso, sim ou não? É verdade, irmão. Olha o que Jesus fala aqui. Lucas 16:10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no quê? No muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto? Não sou eu que estou dizendo, porque eu sou igual você. Às vezes a gente fala para Jesus, Senhor, quando eu tiver mais, eu posso ter certeza, Senhor, que eu vou ser, aí eu vou fazer direitinho, aí eu vou ser fiel, aí eu vou fazer. Jesus está dizendo, não, quem vai ser fiel no muito, presta atenção como Jesus enxerga, já está sendo fiel quando? Agora. Diga glória a Deus. Enquanto está no mínimo. O sincero, ele é sincero lá debaixo da figueira. O sincero, o verdadeiro, ele é verdadeiro lá debaixo da figueira, quando ninguém está vendo ele. Diga glória a Deus. Não é quando ele for encarregado. Não é quando ele for colocado numa posição alta que ele vai começar a fazer as coisas direito. Ele vai fazer já agora. Ele já faz agora. Diga glória a Deus. Aí tem gente que não sabe por que Deus não dá coisas maiores. Pastor, faz 30 anos que eu sou funcionário aqui, nunca tive a oportunidade de crescer. Mas aí você fala que você é funcionário, aí você só chega atrasado, você só sai mais cedo, rouba a hora do patrão, não limpa onde tem que limpar, só limpa a hora que o patrão chega. Quem está te vendo? Quem está te vendo? Jesus. Aí Jesus fala assim, como é que eu vou dar? Jesus, se um dia eu for encarregado, eu não vou fazer mais isso. Será? Quem é fiel no mínimo também vai ser fiel aonde? No muito. E quem é infiel no mínimo também é infiel? No muito. Olha como diz a tradução da Bíblia NVT. Você quer ver? Deixa eu ler aqui, deixa eu descer aqui, porque o reflexo ali atrapalha. Fala assim, se forem fiéis, olha isso, igreja, nas pequenas coisas, também serão em quais? Nas grandes. Se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas? Não tem como eu ir contra o que Jesus está falando. Essa é a regra que Jesus usa. Ele está me observando nas pequenas coisas, Ele está me olhando nas pequenas coisas. É nas pequenas coisas que Ele quer ver a minha sinceridade, a sua, para que então Ele possa me acrescentar coisas grandes, coisas maiores. Começa a tratar o que você tem hoje, irmão. Pode ser pequeno. Ainda que o que você faz hoje possa ser pequeno. Ainda que o que você faz hoje parece que ninguém está vendo. Ninguém está te observando. Jesus está te observando. Porque ninguém me vê lá debaixo da figueira. Vê sim. Vê sim. E você vai se surpreender. O dia que Jesus falar para você, eu vi o dia que você estava varrendo aquela calçada lá.
o jeito que você varreu. Diga glória a Deus. Jesus vai falar para você. Eu vi o dia que ninguém estava te olhando e mesmo assim você fez o que era certo. Jesus vai falar para você, eu vi aquele dia que não tinha ninguém para te aplaudir lá. Era só você. Você ainda assim fez o que era certo. É isso que Jesus está vendo. Diga glória a Deus. Vocês têm que começar a observar isso. Eu estava meditando e o que eu estou falando. Quando eu puxo a sua orelha, primeiro o Espírito Santo puxou a minha. Amém, Jesus? Como é que eu estou fazendo as coisas menores? Como eu estou agindo com as coisas pequenas? Porque isso vai mostrar que eu vou receber onde eu vou chegar. Quem está entendendo, diga amém. Se eu estou apto ou não para coisas maiores. Quem deseja coisas maiores, e eu desejo, eu espero que você também, amém? Você tem que desejar coisas maiores, começa a ser fiel nas menores agora. Começa a honrar as menores que Deus está colocando na tua mão. Amém, Jesus? Começa agora. Ai, pastor, eu posso ser fiel, eu gostaria de ajudar mais. Sabe que se Deus hoje te dá R$1, meu irmão, 10 centavos. 10 centavos vai ajudar o que a obra? Talvez não ajude muito a igreja, mas vai ajudar muito você se você começar a ser fiel. Que é isso que Deus já está olhando. Porque se você for fiel hoje em 10 centavos de R$1 que Ele te der, o dia que Ele te der 1 milhão, você vai ser fiel em 100 mil. Amém? E tem gente que, não, quando eu tiver mais. O dia que ganha 1 milhão, fala assim, mas eu vou dar 100 mil para Jesus? Abençoado, recebeu 1 milhão. É porque já é o quê? Infiel. É porque não conseguiu ser fiel no 10 centavos, no R$1. É que não conseguiu ser fiel lá no pouquinho que tinha. Naquilo que o patrão colocou para fazer na mão. É pouco. Mas, meu irmão, faz para Jesus porque Ele está te observando. E pode ter certeza que Ele vai ver a tua sinceridade. Diga glória a Deus. Talvez você não acredite já em muita coisa a mais. Você está melhorar? Será que pode vir alguma coisa boa? Pode, irmão. Pode. Vale a pena ser sincero. Porque o Natanael já estava desacreditado, mas ele mantinha a sua sinceridade. Diga glória a Deus. Pastor, eu fico olhando para esse país, eu fico olhando para as coisas. Será que ainda vai vir alguma coisa boa? Eu acredito. Eu vou continuar sendo sincero, irmão. Diga graças a Deus. Continua trabalhando, continua buscando. Mas será que as coisas vão mudar, pastor? Para você vai. Se você continuar sendo o quê? Sincero, fiel. Amém, Jesus? Continua. O problema é que às vezes a gente perde a esperança, acha que ninguém está olhando a gente lá debaixo da figueira e esquece que Ele está nos olhando. Ele está nos vendo. E quando você chegar, Jesus vai dizer, isso aí é sincero, isso aí é verdadeiro. Diga glória a Deus. Deixa eu ler para você rapidinho o que está escrito lá em Mateus capítulo 25. Vamos lá. Olha a recompensa de quem é fiel no pouco. Mateus capítulo 25, versículo 23. Mateus 25, 23. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pastor, o senhor falou aí de tempo. Eu queria ter mais tempo para fazer. Irmão, sabe quando Deus mais me abençoou? Eu lembro que eu não tinha tempo para nada, porque eu trabalhava, como eu falei, eu era encarregado nessa empresa. Às vezes entrava 2 horas da tarde, saía 3, 4 horas da manhã do outro dia. E de manhã eu fazia faculdade, eu entrava 7 horas, fazia engenharia. Eu estudava das 7 ao meio-dia. Quer dizer, chegava em casa, almoçava, 2 horas tinha que estar no trabalho de novo. Eu estava ali, quase dormindo na carteira. Só que não tinha tempo, mas é aquilo que eu falei. Eu arrumava o tempo. Eu era fiel no pouco tempo que eu tinha. Olha o que eu vou falar. Eu era fiel no pouco tempo que eu tinha para poder servir. Domingo estava lá, servindo, buscando. Durante a semana, eu não podia, às vezes, porque de manhã eu estava na faculdade, não dava para estar no culto de manhã. À tarde eu estava já no trabalho, à noite, e até às 10 também não conseguia ir para o culto. O que eu fazia, às vezes, não tinha aula na faculdade, eu ia já para o culto logo de manhã. Domingo era sagrado, já que eu não podia estar nenhum dia. Se de sábado para domingo eu saísse na hora do culto, do jeito que estava, eu ia, porque eu não podia perder, eu não podia estar na igreja durante a semana. E foi ali que eu vi Deus me honrar, irmão. Sabe o que aconteceu nessa época? Eu estava andando de bicicleta, indo para algum lugar, eu estava orando. Eu pegava o ônibus para ir para a faculdade, ali eu pegava a Bíblia, eu ia ler, eu ia orar, eu pegava o mínimo do tempo que eu tinha para poder buscar Deus. Sabe o que aconteceu nessa época? Foi quando Deus me chamou para o ministério. Foi quando Deus me chamou
me confirmou o chamado de pastor. Foi exatamente. Por quê? Não foi à toa. Eu acredito, meu irmão, que lá no meio daquelas caixas de papelão onde eu estava, Deus me enxergou. Amém? E Deus vai enxergar você também, não interessa onde você está hoje. Olha o que ele diz aqui em Mateus capítulo 25, versículo 21. E o seu Senhor lhe disse: bem está, servo bom e o quê? O que é um servo bom e fiel para Deus? Ele vai falar aqui, ó. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito o quê? Colocar. Diga glória a Deus. Entra no gozo do teu Senhor. A Bíblia NVI, acho que é a Bíblia NVI que fala, ela diz assim, ó: participa da alegria do seu Senhor. Irmão, quem Deus vê sendo fiel no pouco que foi colocado, Deus vai colocar sobre o muito e vai participar da alegria que Deus tem preparado. Já pensou, irmão? Participa da alegria do seu Senhor. Se entrar na alegria de Deus, é aqui que Deus está alegre em te ver, pois é assim que vai acontecer na vida daquele que for fiel no pouco. Deus vai colocar naquele lugar e Ele vai estar feliz em ver você. Diga glória a Deus. Continua, meu irmão. Talvez eu estou pregando para pessoas aqui como Natanael, que já estão desacreditados, ou já estavam, porque a partir desse culto você vai voltar a acreditar de novo. Amém? Talvez você está dizendo para todo mundo que fala para você: ó, tem jeito, não, Jesus muda sim. Essa situação acho que não muda mais não. Pode vir alguma coisa boa daquele homem, pastor? Há tantos anos que eu oro por ele. Não sei, o Espírito Santo que está falando. Vai ver. Começa a orar para você ver, começa a buscar para você ver, começa a ser fiel para você. Pode vir alguma coisa boa, pastor, ainda aqui nessa cidade? Pastor, eu estou pensando em ir embora daqui. Não, o problema não é o lugar, o problema é a maneira que você está agindo. Se você for fiel aonde? No pouco você vai ser fiel? No muito. Você pode, não, tem que ir para uma cidade grande, pastor. Se você for fiel na cidade pequena, Deus coloca no muito. Se você for infiel até na cidade grande, você não vai conseguir. Está entendendo, sim ou não? Porque o negócio não está no tanto, o negócio está na fidelidade. Não é no tanto, não é na quantidade, é na fidelidade. Quando Deus vê um fiel, Ele abençoa. Diga glória a Deus. Para terminar, vamos lá para Zacarias capítulo 4, versículo 10, eu já vou orar com você. Quem está gostando dessa palavra, diga amém. Você quer uma casa maior, sim ou não? Estou perguntando, não sei se todo mundo quer. Ué. Se alguém quer uma casa maior, eu vou perguntar para você, como é que você está cuidando dessa casa que Deus te deu hoje? De 2 cômodos, de 3 cômodos? Pastor, não dá nem ânimo de limpar, tão pequena. Então, quando você tiver grande, você vai limpar a grande? Você quer um carro melhor? Pastor, eu sonho com aquele Corolla 2025, aquela caminhonete, como é que chama aquela caminhonete? Meu Deus do céu, saiu esse dia aquela Silverado, meu Deus do céu, aquela nova. Deixa eu perguntar, como é que você está cuidando do poisézinho que Deus te deu hoje? É poisé que fala? Como é que você está cuidando? Pastor, eu entro lá e não dá nem tempo de falar. Pois é. Jesus está vendo, diga glória a Deus. Jesus está vendo. Eu estou brincando assim, para quebrar o gelo, né? Mas Deus vê ou não vê, irmão? Deus vê, irmão. Deus está olhando isso. Está cheio de gente como todos nós, dizendo para Deus: Deus, quando o Senhor me abençoar, Deus, e promete que o Senhor vai ver. Deus está dizendo: eu já estou vendo. Diga glória a Deus. Eu já estou vendo. Olha como é que você está fazendo agora. Você quer realmente chegar lá? Eu estou olhando para cá. Deus, meu irmão, para colocar alguém num lugar grande, Ele olha num lugar pequeno. Você sabia disso? Deus, você pode pegar a Bíblia, você vai ver o que eu estou falando, irmão. As pessoas que Deus colocou em lugar grande, Deus olhou para um lugar pequeno para ver, para encontrar. Davi foi rei de Israel. Deus encontrou Davi aonde? Cuidando das poucas ovelhas do seu pai. Amém, Jesus? Deus, Ele olha para os lugares pequenos, porque é nos lugares pequenos que Deus vê os fiéis.
É no pouco que Deus vê o fiel. Diga graças a Deus. Por isso que eu vou te falar isso aqui. Você nunca mais esquece. Marca esse versículo aí. Não sei se você já ouviu falar dele, mas marca aí, é só a parte A. Quando eu falo parte A, a primeira parte do versículo de Zacarias, capítulo 4, verso 10. Deixa eu vir aqui para ler junto com você. Ali diz assim, ó, a Bíblia corrigida, que é a sua Bíblia, ela fala assim, ó, porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. O que significa isso, pastor? Jesus está perguntando assim, Deus está perguntando, quem está desprezando o dia das coisas pequenas? E Deus, os olhos do Senhor, os olhos que passam por toda a terra, Ele olha as coisas pequenas. Tanto é, que olha o que diz esse versículo, nessa tradução da Bíblia NVT, fica muito mais claro. Coloca ali para mim, Heloísa, lá, ó. Não desprezem os começos, o quê? Humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra, o quê? Começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. Glória a Deus, bem forte aí. Deus gosta, irmão, de ver a obra começar. Deus se alegra aos começos humildes. Pastor, estou lá vendendo, sei lá, vendendo morango do amor. Ó que está vendendo, hein? Já é uma dica para você. Estou vendendo morango do amor com a minha caixinha de isopor lá, pastor. Tem hora que eu fico até com vergonha. Vai, irmão, vai que Deus está olhando para você. Diga glória a Deus. Deus, olha, eu acho tremenda essa palavra. Deus se alegra em ver a obra começar. Deus não despreza os começos humildes. Quanta gente despreza. Quanta gente despreza. Não despreza, não, por isso que eu falo, eu sempre falei isso, minha esposa é testemunha, não importa onde a igreja que me mandar, se vai ter 1000 pessoas para eu pregar, se vai ter uma, quem vem nos cultos de manhã aí à tarde, que sabe o que eu estou falando, às vezes é uma pessoa, eu faço o culto inteirinho, é ou não é? Faço, irmão. Tem louvor, pastor? Tem louvor, tem oração, é o culto, é culto, se tem 1, se tem 1000, é a mesma coisa, porque Deus se alegra, diga glória a Deus, Deus se alegra. E é isso que Ele está vendo para colocar você lá em cima, onde você quer chegar. Eu já vejo pela fé essa igreja cheia, mas enquanto tiver uma pessoa, eu vou pregar para aquela uma pessoa igual se eu estivesse pegando para 1000. É assim que eu creio que Deus vai honrar, diga glória a Deus. É assim que eu creio que Deus vai abençoar. Meu irmão, pega essa palavra hoje. Deus vai te colocar coisas maiores, mas começa a ser fiel agora. Você tem pouco tempo, usa o pouco tempo que você tem para poder servir a Deus do jeito certo. Com pouco tempo, nunca não deixa de fazer o que Deus manda. Pastor, eu tenho pouco dinheiro, pouca condição, então com pouca condição, obedece a Deus. Amém, Jesus? Não despreze, porque Deus se alegra em ver a obra começar. É ali que Deus está olhando, é para o começo, é para o pouco, para poder te honrar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, que Ele merece. Amém? Vamos ficar de pé.